Boa tarde a todos e todas. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui no pôr do sol para ouvirmos a professora Patrícia Valim. Pois bem, essa atividade ocorre no âmbito de uma disciplina cujo nome é Ciência e Sociedade, que foi estabelecida na Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, sob coordenação de esse que vos fala, professor Sérgio Luiz Costa Ferreira. Sou o pró-reitor de ensino, de pós-graduação. Professor Olival Freire Júnior, que é o ex-pró-reitor, qual estou substituindo. E professora Joyce Pereira, que é coordenadora de iniciação científica. Essa disciplina tem um caráter multidisciplinar e já passou por várias áreas da ciência e discussões muito amplas de interesse de cientistas e interesse da sociedade. Hoje nós teremos aqui uma palestra no âmbito da história, com a professora Patrícia Valim. A professora Patrícia, ela é pedagoga e graduada em História, fez mestrado e doutorado em História Social e História Econômica na USP São Paulo e desenvolveu pesquisa de pós-graduação em História aqui na UFBA. Hoje, professora Patrícia é professora adjunta do Departamento de História da UFBA, tem uma pesquisa voltada para a história do Brasil, colônia, história econômica, atuando em questões de história da Bahia, produção, circulação e consumo no Brasil colonial, além de outras atividades de pesquisa que ela desenvolve. Então, com a palavra, a professora Patrícia, para que faça a sua fala, e nós estamos aguardando ouvir um pouco da história do Brasil. Por favor, professora, a palavra é sua. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu quero confirmar se vocês estão me ouvindo bem, se o enquadramento está bom aqui. Existe no remoto, é sempre um aprendizado constante. Bom, eu agradeço muito, quero saudar aqui o professor Sérgio, o professor Olival e todos os colegas que organizaram essa disciplina. Quero reiterar a minha honra de estar aqui participando de uma aula sobre um tema tão caro para a história da Bahia e para a história do Brasil de maneira geral. Então, o título dessa aula é Das lutas pela independência do Brasil na Bahia, a revolta dos periquitos, insubmissões populares e projetos de futuro. É um título enorme, mas que eu espero aqui, então, dialogar com vocês pelas próximas horas nessa disciplina. Bom, eu quero, então, contar para vocês rapidamente um percurso de pesquisa que me faz aqui, então, apresentar esse título para vocês. Eu tenho um livro publicado, eu sou pesquisadora, eu pesquiso há muito tempo já a Conjuração Baiana, de 1798, também conhecida como Revolta dos Periquitos ou Revolta dos Alfaiates, e essa pesquisa ela acabou se desdobrando em alguns outros termos, Daí que Justiça e Poder, que é uma disciplina que eu dou, que eu ofereço no programa de pós-graduação em História, também com alguma interface no programa de pós-graduação em Direito, e é uma área qual eu tenho aqui tentado, estou aqui, tenho me dedicado nos últimos anos. Eu quero fazer uma observação, eu não sei vocês, mas eu tenho gato em casa, então quando eu vou para a aula remota ou para a live, elas ficam agitadas, e aí começa a vocês ouvirem alguns barulhos, então é a Emma Goldman, é uma das gatas. Bom, então, essa pesquisa sobre a Conjuração Baiana, ela se desdobra por uma série e ela é refletida, nesse desdobramento se reflete em orientações,
mestrado, doutorado e algumas publicações. Eu quero aqui destacar a mais recente, né, que é uma publicação, 8 laudas, um verbete, na verdade, publicado, né, no Dicionário da República, está aqui, foi lançado o ano passado, por ocasião dos 130 anos, né, da proclamação da nossa República, e que, portanto, tem 51 verbetes, eu super indico, um deles é, né, da minha autoria, e atende pelo nome, então, né, de a República Bainense na Conjuração Baiana. Qual é o projeto, né, de república que os homens que participaram, né, desse crime de lesa majestade de primeira cabeça, né, como considerado na época, qual foi o crime tão grave que eles cometeram e que resultou, então, num dos episódios mais violentos, né, de punição exemplar, a que se tem notícia durante o período colonial, que é o enforcamento seguido do esquartejamento dos corpos de 4 homens livres, pobres e pardos, que foram considerados réus da Conjuração Baiana, né? João de Deus, Lucas Amorim, Manuel Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. Eles foram enforcados e esquartejados na Praça da Piedade, em Salvador, né, num tempo em que se enforcava, se esquartejava homens, né, numa praça chamada Piedade, né, e porque esses homens fizeram políticas em praça pública, fizeram políticas e demandaram políticas em praça pública, né? Bom, e aí, a partir, então, nesse último, esse verbete especial, então eu parto, né, de uma questão que eu venho trabalhando com os orientandos e as orientandas, com um coletivo de orientandos, né, e nas minhas disciplinas, agora, né, está acabando agora esse semestre remoto, né, suplementar, que é cultura política, que é como é que a gente tem, né, a partir das reformas do Pombal, no campo jurídico. Então, você tem, né, a chamada Lei da Boa Razão, em 1769, e você vai ter toda uma tentativa da coroa portuguesa, uma tentativa deles, né, de diminuir aquilo que a historiografia convencionou a chamar de pluralismo jurídico, né? Esse pluralismo jurídico, ele decorreu em razão de uma série de normativas, né, existentes desde, enfim, né, da transição do período medieval para, né, a chamada primeira modernidade, e, além disso, as ordenações, né, manuelinas e depois filipinas, e também uma série, né, de leis extraordinárias e ordinárias, e uma série de alvarás com força de lei. Bom, e aí, né, em 1769, a chamada Lei da Boa Razão, ela tenta, então, né, uma tentativa da coroa portuguesa de diminuir o arbítrio, né, do juiz, que o juiz achava, como é que ele interpretava esse conjunto de códigos, né, e a partir de então ele dava, né, a sua sentença, elaborava o acordo, né, o acordo, uma sentença final. Bom, essa tentativa nem sempre ela funcionou, né, como de resto a gente já sabe, é uma discussão grande sobre a natureza do poder e o exercício da justiça, que no antigo regime é intrínseco, não é separado, né, durante o período colonial, mas de qualquer forma houve, né, a criação do chamado moderno Código Natural, né? Há um código ali, né, diferentemente desse coletivo, desse conjunto de leis. Então, na capitania da Bahia, ele é super, né, ele é constantemente mobilizado, uma vez que a capitania da Bahia, ela era, né, aquilo que a professora Cátia Matoso chama de tríplice vocação. Ela era a sede do vice-reinado, ela era a sede do único tribunal da relação da Bahia, que era a última instância concursal, né, no território do Brasil, até 1751, depois criou-se, né, o Tribunal da Relação no Rio de Janeiro, e ela era também sede do arcebispado. Porém, contudo, entretanto, a criação do Tribunal da Relação no Rio de Janeiro não tirou a importância, né, e o volume, a quantidade de processos e de um volume, né, de se mobilizar a justiça no Tribunal da Relação da Bahia, que tinha, né, em sua alçada funcionários
funcionando vários, corregedoria, juiz ordinário, juiz de fora, juiz de vintena, enfim, uma quantidade de ouvidores, né? Ouvidorias, enfim, uma série de ouvidores, enfim. Então, você tem uma série de cargos de funcionários régios que também estão na alçada do Tribunal da Relação da Bahia, que tinha sob sua jurisdição uma territorialidade imensa, incluindo aí, por exemplo, as ilhas de Santo Tomé e Príncipe, né, que eram mais próximos do Tribunal da Relação da Bahia do que muitas vezes o Tribunal da Relação do Porto ou a Casa da Suplicação, a instância máxima recursal, né, em Lisboa, que também fazia às vezes Tribunal da Relação em Lisboa. Bom, de Lisboa. Fato é que, então, esse movimento todo, né, de fortalecer, então, a normativa, né, o código moderno, natural código da coroa portuguesa, né, do direito, ele acaba ocorrendo, né, quando a coroa portuguesa, então, diminui o arbítrio desse magistrado, né, do juiz, ele acaba, de alguma maneira, deflagrando o que eu venho chamando de a horizontalidade da justiça nos grandes centros, nos rincões. Né? A justiça ainda era mobilizada por meio de uma série de costumes ainda, nem sempre por homens letrados, né? Mas por homens que eram mais respeitados de uma certa comunidade. Né? Isso a gente pode discutir depois no momento das perguntas, né? Mas eu quero me concentrar no Tribunal da Relação, quero me concentrar nesse recorte em especial que vai, portanto, ser o responsável pela sentença da Conjuração Baiana. Né? E quero me concentrar mais ainda, aqui explicando, né, dialogando com vocês, sobre a relevância, enorme relevância desse processo de horizontalidade de acesso à justiça, né, por amplos setores da sociedade. Do homem à mulher escravizada até o senhor de engenho, né, e proprietário de pessoas à revelia, né, por meio do tráfico de escravos, de pessoas escravizadas em África, né, e trazidas à força para, portanto, a essa capitania, né, na época a capitania da Bahia e outras localidades. Então, esse processo de horizontalização da justiça, né, a gente não pode chamar de democratização da justiça, seria um anacronismo muito pesado, né? Não é isso, não é disso que se trata, mas há um conjunto de historiadores e historiadoras, né, do direito e da justiça já mostrando uma infinidade de petições, requerimentos, né, cartas de seguro, prova do direito comum. No entanto, acabou de defender um mestrado mostrando né, esses atos, né, que vão conformando, né, então, uma cultura do litígio e, por sua vez, vai desenvolvendo, né, nessas pessoas a noção, né, para além de uma noção de pertencimento dessa localidade, desse espaço, dessa comunidade, a lei também tem esse poder, né, tem esse lado, né, de fornecer, então, quase funcionando como uma tecnologia de pertencimento, ela vai, então, essa cultura do litígio vai desenvolvendo uma noção de direito. Né? Eu vou citar aqui alguns casos, 2 casos, né? Um deles, inclusive, incluindo um dos homens que morreu, que foi assassinado, brutalmente assassinado, na Conjuração Baiana. O primeiro deles é de uma mulher escravizada chamada Vitória. Esse caso é contado numa dissertação de mestrado que foi defendida, né, no âmbito do programa de pós-graduação aqui na UFBA, Escravidão e Invenção da Liberdade, chama Portas Adentro. Então, conta toda, né, a peregrinação de uma mulher escravizada chamada Vitória, né, que ela era de propriedade de um homem, cujo nome, peço desculpas, mas eu não vou lembrar, e também não é importante no meu argumento. Né? Ele tinha sob sua propriedade 2 escravos. Elas residiam, então, né, no porão de uma casa sobradada, então 2 andares, no centro da cidade aqui de Salvador, próxima à rua, né, a ladeira a Baixa do Sapateiro, e ela vivia, a Vitória vivia, então, né, ela era uma
ganhadeira, né? Ela cozinhava e vendia comida nas ruas de Salvador, o que é muito comum e o que é bastante comum, inclusive, até hoje, né? Mulheres, enfim, sustentando famílias, né? Muitas vezes, a maioria das vezes sozinha, vendendo comida nas ruas da cidade. Fato é que Vitória, ela tinha, então, justamente por conta da sua atividade, ela tinha uma série de, ela era muito bem relacionada, mas a certa altura ela se viu implicada no roubo de uma estátua, né, que era pintada com ouro, folha de ouro, e que, portanto, foi raspado, né? Essa estátua foi raspada e o pó do ouro foi vendido. Ela, então, né, ela tenta vender, ela recebe esse ouro, esse pó do ouro, ela chama, né, como preto mina, né, um africano chamado João, e, portanto, ele entrega a Vitória como parte do pagamento da dívida que ele tinha, que ele comia, né, na barraca dela. Então, ela vai vender para Ourives, né, e ele a denuncia à justiça ao segredo da relação, que é a cadeia, né, o equivalente à prisão. E ela, portanto, vai presa. Ela vai presa e ela adoece, porque o segredo da relação, ele ficava, tem condição de ver isso até hoje, né, no porão da Câmara Municipal, onde atualmente é a Câmara Municipal, naquele mesmo prédio. Então, por isso que chamava segredo da relação, ficava escondido, um ambiente absolutamente insalubre, né, e ela, então, vai presa, acusada de roubo, né, dessa estátua, então, portanto, de quebrar a estátua para tirar o ouro, né, transformar em pó, em ouro em pó. Bom, ela vai presa, ela adoece, né, ela fica em torno de 6 meses, 5, 6 meses, ela faz uma petição ao Conselho Camarino pedindo ao rei, né, que ela pudesse sair, então, se livrar dessa saída, né, dessa prisão, para se tratar, caso contrário, ela morreria. Os médicos tinham falado isso, atestado, né, que ela estava muito doente. Bom, o Conselho Camarino autoriza, né, e mediante o pagamento de R$200.000. Quero só chamar a atenção para isso. R$200.000, na época, 1753, 1700, reinado do José I, equivalia ao preço, ao valor de um homem escravizado na sua, na melhor idade, né, o que era considerado pelos senhores de higiene. Bom, ela paga R$200.000 e ela consegue sair. E o proprietário dela fica impressionado, querendo saber de onde ela tinha tirado R$200.000. Não se sabe até hoje, né, não se tem notícia na documentação, enfim, a aluna não mostra, né, provavelmente não deve ter encontrado, mas há a possibilidade dela ter acumulado esse pecúlio com o próprio trabalho, né, para comprar sua liberdade, né, era muito comum, a gente tem, enfim, milhares de casos, né, desses, ou ela conseguiu empréstimo por meio de suas relações pessoais e suas redes de contato. De qualquer forma, ela consegue sair por meio de uma petição. E ela, porque ela achou que ela tinha o direito de pedir, né, ao rei, mostrar, olha, eu vou morrer aqui, eu tenho o direito de me curar, depois eu volto, né? E, portanto, a sentença dela, quando ela consegue pagar, né, essa fiança, né, o que é imposto, esqueci agora o nome, que me escapa, mas eu vou lembrar, ela, então, tem um prazo ela tem um período para se tratar, e aí, depois de curada, ela voltaria para a prisão. E, ao mesmo tempo, ela percebe, né, que nesse período, então, além da cura, né, de tratar da própria saúde, ela corre atrás, né, de provar a sua liberdade, né, da sua inocência. Desculpa, caso contrário, ela morreria de novo, porque ela curou, mas ela ia voltar para aquele ambiente insalubre, enfim, com rato, comida de qualquer jeito, e aquelas coisas, né? A gente tem vários relatos mostrando o que era o trabalho da Cláudia, o que é prisão no século XVIII, XVII, né? XIX, enfim, né? Na Bahia, no Brasil, de maneira geral. Bom, ela então se cura, né? Mas ela não consegue provar a sua inocência nesse período, então ela é presa novamente pela segunda vez. E aí, logo depois da prisão, ela pede de novo, ela manda uma outra petição para o Conselho Camarino, solicitando dessa vez ao rei perdão régio, né, dizendo que ela tinha sido enganada por um preto José, né, e conta toda a história de que, bom, ele comia lá, né, na barraca dela, na banca dela, e que, portanto, ele não pagava, ele pagou com isso, e ela foi vender para pegar o dinheiro, e ela foi presa nessa situação.
ela recebe o perdão régio e ela sai. Olha, que interessante, né? Não é o único caso, né? Não é, o caso mais famoso, mas eu estou mostrando, né? Eu não tenho condição aqui de falar de vários casos, porque, né, eu preciso até contar. Eu nem comecei ainda a independência, só para vocês terem uma ideia, nem a conjuração, mas, né, para não me alongar, o que eu quero mostrar é que há muitos, né, centenas, né, beirando aos milhares, por enquanto, né? Há todo um levantamento, há todo um grupo de pesquisa muito atuando, né, em várias localidades. A professora Cláudia Atala, da UF, a professora André Slênia, da Unifesp, eu mesmo, Milena, né, Pilinos, Rafaela Secone, as orientandas, né? Tem um grupo de justiça, junto com um colega que acabou, né, entrou ano passado, o professor Fernando Nagib, de Direito, muito mobilizado, né, nessas ações e nas petições, no caráter de resistência das petições e nas implicações desses movimentos, né? O que eu quero chamar a atenção é que, bom, esse não é um caso singular, mas esse é um caso muito comum, né, no período na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goitacazes, em algumas localidades, né? A gente não pode falar no território do Brasil todo, porque o levantamento ainda não foi feito. O fato é, bom, ela se sentiu no direito, né, e ela teve sua demanda, portanto, efetivada, né? E isso, houve uma ampla notícia dessa situação junto à comunidade dela, a rede, né, de colegas, de amigos, enfim, de contatos dessa mulher da Vitória, né, que era uma mulher escravizada. Passa um tempo, já no final do século XVIII, o João de Deus do Nascimento, né, Luiz Gonzaga da Virgem Veiga, desculpa, ele solicita, né, ao Conselho Tamarino, ele era pardo, né, considerado pardo, e ele se entendia como mulato, né, para se diferenciar do preto, que, via de regra, se referia ao africano, né, então há uma animosidade que, né, o professor João José Reis, o professor Luiz Nicolau Paredes e vários outros colegas, né, mesmo no departamento já mostram, né, e ele vai solicitar, então, que ele fosse promovido no corpo, né, no regimento ao qual ele fazia parte, e é negado, né? Bom, a gente tem, então, uma cultura de litígio no qual vários segmentos da sociedade estão mobilizando, né, essa justiça. Quando chega na Conjuração Baiana, né, quando você tem, em 1798, 99, né, 98 é quando o movimento é deflagrado, eu não vou aqui me concentrar nele, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, né, há todo, né, um programa de governo que eles chamam de República Bainense, né, que eles traduzido em manuscritos, boletins manuscritos que foram afixados em locais públicos da cidade. Né, foram 11 boletins, um foi rasgado, né, há essa possibilidade, então, portanto, a gente tem hoje, né, acesso aos 10 boletins, e eles são impressionantemente, tem 2 séculos quase, né, 2 séculos e 2 décadas de historiadores e historiadoras, os contemporâneos na época já comentavam a radicalidade, né, do programa desses homens. Eles estão pedindo várias coisas, né, e eles têm frases muito interessantes que eu quero destacar aqui com vocês. Então, animais do povo bainense que está para chegar o tempo feliz da liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Olha que coisa linda, né? Liberdade, igualdade, né? Povo bainense, né? E aí, num outro boletim, eles estão dizendo, né? Nós, anônimos, né? O povo bainense ordena e manda e quer que para o futuro seja feita a sua digníssima revolução na Bahia e seu texto, né? Então, são palavras de ordem muito radicais, muito fortes, né? E que deixaram, portanto, a coroa sobressaltada por várias razões. Destaco 3 razões principais, né? A primeira delas é a Revolução Francesa em curso, tá certo? Então, naquela altura, já estava na fase do terror e boa parte da nobreza francesa já tinha sido guilhotinada, o rei, sobretudo, né? O Luís XVI já tinha perdido a cabeça. A segunda temor da coroa portuguesa é que, pronto, né? A revolta escrava em São Domingos, eles também fizeram um programa de governo, né? Expulsaram todos os proprietários e a França estava
região, né, que a gente conhece como o Haiti. Né? E a grande medo da coroa, parafraseando, né, o Caetano Veloso, e que está isso no texto, né, do colega João Reis, professor João José Reis, do departamento, um texto paradigmático, muito importante para a hipótese que eu vou aqui desenvolver com vocês, que é o jogo duro do 2 de julho. Ele vai, né, o medo da coroa era que o Haiti fosse aqui também. Né? O Haiti não é aqui, mas foi. Né? Esse é um dos argumentos. Então, a coroa portuguesa abre um processo, né, o devassa, como chamava, e durante mais de um ano, né, ela, um processo bastante, como chama, bastante viciado desde a sua origem, né, porque justamente os homens proprietários de escravos, né, de homens, de pessoas escravizadas, que foram entregues à justiça, se aparecem, né, foram presos e tiveram, né, e depuseram, eles foram entregues pelo secretário de Estado e Governo do Brasil, tá certo? Que faz, né, o exame de comparação das letras que estavam no boletim e dos acusados. Né? Primeiro Luiz Gonzaga e depois João de Deus do Nascimento. Bom, isso tudo para dizer que nesse processo, né, eu mostro isso no livro, você tem, então, né, a Conjuração Baiana, justamente em razão, né, de toda uma operação articulada entre a coroa portuguesa, o governador da capitania da Bahia, né, Dom Fernando José de Portugal e Castro, e o Tribunal da Relação da Bahia, em deixar de lado, né, tirar as evidências da participação de homens muito poderosos. Eles não eram ricos, eles não eram elite da capitania da Bahia. Eu os qualifico de notáveis, né? E o Luiz dos Santos Vilhena, um importante cronista, os qualificou de corporação dos enteados. O enteado é aquele que é quase um filho, né? Faz parte da família, é como se fosse um filho, que é uma frase bastante comum da elite brasileira, quando ela se refere aos seus trabalhadores, que ela não registra, né? E a super explora em troca de um quartinho, muitas vezes sem janela, e um prato de comida ruim, né? Diferenciado dos que eles comem. Fato é que, bom, há toda uma, então, como eu disse, né, há toda uma operação para afastar, porém, contudo, entretanto, né, tirá-los do processo não apagaria a experiência de cooperação de classe entre esses homens. Né? O que eu mostro no meu livro, né, e que aqui é um argumento que eu quero começar já a desenvolver com vocês, é que, bom, aqui está aparecendo que eu perdi a conexão, é isso? Não. Vocês estão me ouvindo ou não? Pode ter uma mensagem de que a conexão foi perdida. Estamos sim, professora. Perfeitamente. Ok. Então, tá. Eu estou, né, bom, tenho ainda o dobro do tempo. É isso mesmo, professor Sérgio? Só para eu me situar. Bom, Sim, professora. E aí, nesse processo todo, né, a coroa portuguesa, então, ela se vê às voltas de um episódio extremamente sofisticado, né, com críticas à própria, diferentemente das revoltas anteriores, são inúmeras. Né? Quem quiser acompanhar e saber, né, da quantidade de revoltas que se faz, desde que o primeiro português invadiu o território do Brasil, colocou seu pé, fincou a primeira cruz, né, a professora, colega do departamento, a professora Maria Hilda Mota, inclusive, que o próprio governo, a instituição do governo geral, ela foi criada para conter as inúmeras revoltas indígenas contra a superexploração, a exploração e a tentativa de escravização dos povos indígenas naquele momento. Tem um vídeo muito bonito do Ailton Krenak mostrando, né, o título é ótimo, O Brasil antes dos portugueses, né, eu aconselho aquela série do Netflix sobre as revoltas, né, no Brasil. Há muito historiador trabalhando com revolta, há muita historiadora, né, tentando tirar esse equívoco de que nós não nos revoltamos, nós não lutamos contra a opressão ou contra quem nos oprime, né? Mas mostrando conceitos alargados de resistência. A petição ao rei é uma resistência, né? Que não foi pouco mobilizada. Foi algo bastante comum, de sorte que eu estou aqui, né, sugerindo para vocês, né, aquilo que eu venho chamando de cultura do litígio.
Quando chega na Conjuração Baiana, então você tem várias pessoas demandando para a coroa várias coisas. Né? E isso, aos olhos do setor dominante e dos senhores de escravos, né? De pessoas escravizadas e de terras, isso vai diminuindo a sensação de diferenciação entre uns e outros. Né? Tem uma sensação de perda dos referenciais, né, daquele antigo regime. Qual é o que sustentava o antigo regime? O princípio da natural desigualdade entre os homens. Né? Para o setor dominante, então, quando uma mulher escravizada, como a Vitória, escreve ao Conselho Ultramarino demandando uma licença no segredo da relação da prisão, e ela é concedida, opa, já começa o sinal de alerta. Quando ela pede o perdão régio é concedido, sinal de alerta. Quando um homem livre, forro, né, alforriado, ele demanda um pedaço de terra, a coroa dá um pedaço de terra para ele, lá longe, que no fundo não dá, mas dá, né? Lá longe, ele precisaria demandar muito dinheiro e muita mão de obra para, né, primeiro, abrir o caminho para chegar até lá, depois ocupar essa terra, depois desenvolver essa terra, né? Torná-la produtiva. Então, se demandaria muito dinheiro, ele não tem nada. Né? Não é comum isso. Não é incomum, né, a justiça ser efetivada, mobilizada para efetivar as demandas de várias pessoas, incluindo, né, como mostra o artigo da professora Kátia Lorena, da UNEB, incluindo tentativas de reescravização e as pessoas, né, que tinham comprado suas alforrias ganharem, né, na justiça. Então, serem, como é que chama? Vencerem, né, os seus antigos donos, tá certo? E eles serem, então, implicados de alguma maneira. Não é o melhor dos mundos, obviamente, tem uma pressão imensa, tá certo? Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que há uma distensão, houve uma horizontalização, por isso que não é democratização, das estruturas do antigo regime, absurdamente abaladas. Né? Diferentemente da França, que faz a sua revolução, o iluminismo português, a ilustração portuguesa, ela concilia fé e razão, tá certo? Para os setores, né, proprietários, as chamadas elites locais da capitania, irem estudar lá, e eles são arregimentados, né, absolutamente afinados ao projeto de dominação colonial na Universidade de Coimbra reformada, de sorte que quando eles voltam, eles fazem parte, eles são os correspondentes locais dessa relação de exploração. Quando chega no final do 18, isso está em ebulição. E esses homens, então, o que eles fazem na Conjuração Baiana? Né? Eles, então, chamam o rei, o príncipe regente, de indigno coroado. Eles não reconhecem a regência do rei. Olha que lindo, né? Que radical, é muito radical isso. Né? Além de elaborarem um programa de governo da chamada República Bainense, eles chamam o príncipe regente, Dom João VI, de indigno coroado, com seus despóticos ministros, é uma crítica ao Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era o ministro da Marinha e domínios ultramarinos, e eles se alinham, além de tudo, né, eles tomam partido, posição a favor da França, numa disputa França e Castela, né? A França com a Espanha contra a Inglaterra, que estava alinhada com Portugal, pelo menos era a força política hegemônica, de acordo com o relato do Domingos Landelli, que está publicado na biografia Dom João VI. Bom, não preciso dizer que a coroa portuguesa estava com o cabelo em pé, e quando ela percebe, né, que os homens poderosos, os notáveis, sendo que eu quero chamar a atenção para dois deles, né? José Pires de Carvalho Albuquerque, guardem esse nome, e Francisco Vicente Viana. Certo que eles vão aparecer muito, suas famílias, muito ligadas à independência e muito mais ligados ainda à revolta aos Piriquis. Né? Quando eles percebem, então, que esses homens fazem parte dessa trama, né? Dessa revolta, eles ficam em polvorosa e aí eles fazem uma repressão dura, né? Muito violenta contra os 4 homens livres e pobres e pazes que eu já contei para vocês. E eles, então, apartam os poderosos do processo.
porém, contudo, entretanto, né, como mostra o argumento tese do professor Ubiratã de Castro, né, já falecido, a política dos homens de cor, você não apaga o rastro, você não apaga o fato de que esses homens entenderam, né, que a humanidade deles, por mais que houvesse limites nesse programa e havia, né, a documentação mostra, e eu convido vocês, né, a lerem meu livro, algum artigo, mostra os limites, por exemplo, quando eles estão pensando, né, o fim da escravidão não é o fim do escravismo, não é o fim do sistema, né? É o fim da escravidão de alguns homens, porque eles querem armar alguns grupos de escravos, sobretudo escravos africanos, há uma diferença entre eles, né? A ideia de liberdade é qualificada, tá certo? Não mais pela cor, né? Porque eles são vítimas dessa racialização, né, da política, e eles, por sua vez, também mobilizam isso, né, no programa de governo para efetivar suas demandas. Então, quando eles pedem 200 soldos diários e isonomia em ascensão dos postos da carreira militar, eles não estão fazendo outra coisa, né? E a coroa portuguesa percebeu justamente isso. Tirar os homens poderosos do processo era pouco. Era preciso efetivar algumas demandas. A primeira delas, então, esses homens, né, são presos, quase 40 pessoas presas, e eles, então, portanto, começam os depoimentos, né? Ao longo dos processos, né, eles vão efetivando demandas, primeiro do grupo de poderosos, né, para fazer o alinhamento, o adjunamento, né, de Maquiavel, mesmo Gramsci, entre o setor dominante local e a coroa. Depois, um mês antes, né, do enforcamento e esquartejamento desses homens, precisamente no dia 25 de outubro de 1799, a coroa portuguesa enviou um alvará ao bispo de Olinda, José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho, sobre a ação de um novo regimento com sede em Recife e a atuação numa vasta área, né, numa região tão grande que incluía a capitania da Bahia, né? O novo regimento deveria ser composto por 1.600 homens, olha isso, à semelhança do arsenal real do Exército, e funcionar por meio de resoluções em pública clareza, o que significa que as promoções, incluindo, por exemplo, data de recebimento do soldo, treinamento de um mês para a tropa e concurso público, isso que é pública clareza, né, para ascender na carreira militar, com provas em 5 etapas e uma banca composta por 3 examinadores, o tenente-coronel, o major e o capitão. É um fato significativo, né, na conflituosa transição do século XVIII para o XIX, justamente porque, né, esse regimento, quando a gente analisa essa documentação, isso demonstra a um só tempo a mudança de critérios do antigo regime, né, para o princípio de isonomia na esfera pública e a solução de compromissos que a coroa portuguesa também estabeleceu com o setor armado da capitania da Bahia, os milicianos, que também estava previsto sob o diário de 200 réis, não por acaso, né? Era também uma das principais demandas dos boletins manuscritos. E aí eu vou para as lutas pela independência política do Brasil na Bahia e a revolta dos periquitos. E eu quero dizer o seguinte, né? A partir da Conjuração Baiana, né, que é o argumento central dessa minha aula, né, é possível a gente pensar, então, uma luta, né, pela a toda uma série de movimentos no final do século XVIII para o XIX, desses homens, né, de setores armados, homens livres, pobres e pardos, mulheres livres, pobres e pardos, né, em busca de direitos. Ao tempo em que eles, né, mobilizam a justiça por meio de petições e requerimentos, ao tempo em que eles se organizaram, né, e fizeram políticas nas ruas de Salvador e foram mortos, né, outros homens perceberam, né, que suas humanidades não se realizariam só a partir daquele momento, por meio do trabalho, que a política, na política, era uma das principais demandas. Seria por meio, então, das organizações e das revoltas e reivindicações de direitos que eles teriam suas demandas efetivadas. O que eu estou querendo mostrar é que, justamente, a política do homem de cor, né, ela não
para de se organizar e se revoltar até as lutas pela independência no Brasil, né, na Bahia, deflagradas no 7 de setembro, e aí deflagradas, porque ela começa no 7 de setembro e não acaba no 7 de setembro. O que eu quero mostrar para vocês, né, que esse episódio, né, ele esbarra numa questão, toda a elaboração, uma de liberdade e igualdade, que é a cadência que passou a permear a luta desses homens, as reivindicações dos setores armados, dos milicianos e dos homens livres, pobres e pardos, tem uma questão que também é mobilizada, né, pelos poderosos, pela Corporação dos Enteados, no momento da congelação baiana, pelos proprietários de terras e de gentes escravizadas, né, dali para frente, assim por diante, que é uma pergunta que a gente pode pensar que só é possível ser livre em um governo livre, né? Porque a congelação baiana, o rastro da congelação baiana foi muito forte, né? Ali você tem um projeto de república. A república era o governo, era a forma de governo em oposição ao antigo regime, em oposição ao Estado absolutista. Não por acaso, o acordo da congelação baiana, todas as ações das autoridades, né, nas lutas pela independência e na revolta é para associar qualquer tentativa de elaboração de projeto de república aos setores médios e baixos das localidades, no caso da capitania da Bahia, e desqualificar as ações políticas. O maior crime desses homens, portanto, passou a ser o exercício político na esfera pública. Eu quero chamar a atenção para vocês que, bom, quando, né, você tem a sensação, quando o setor dominante começa a ter a sensação de perda das desigualdades, quando isso vai diminuindo, o próprio poder vai criando alternativas, vai criando novas hierarquias, ao tempo em que o restante da população passa a lutar contra essas hierarquias. A cidadania no Brasil não é outra coisa. No fundo, a história do Brasil não é outra coisa até os dias de hoje. Então, quero chamar a atenção aqui para vocês, né, de uma frase de uma presente no tanto durante a luta pela independência, do Brasil na Bahia, como no final dessa luta, né? Primeiro, a gente tem aqui o colega, o professor historiador, né, Sérgio Guerra Filho. Ele cita aqui esse belíssimo livro, Capítulos da História da Bahia, Independência. O artigo, ele vai citar aqui um escrito, né, uma explicação do João Primo, um cadete, que escreveu em 7 de novembro de 1821. Repare, todo cidadão é livre quando nasce, e um dos elementos da liberdade é o direito que cada um tem para manifestar a sua opinião contra a tirania. Um homem tem direito de matar a quem o quer privar da vida, e os povos não hão de ter direito de livrar-se de meia dúzia de perversos que atacam os direitos e as relações sociais. Então, a pergunta que ele está se fazendo. Vós aceitais que é a raça escolhida para nos governar e que as outras classes são raças condenadas a vos obedecerem. E com essas lindas ideias quereis que o povo que vos aborrece tome partido para vós, assegurem em vossas trementes e rapinárias mãos a vara de ferro com que o tendes regido. Sim, vós quereis que essa vara abrasada incendeie a província para mais de uma guerra civil. Sabei vós, nefandos proclamadores, que até onde chegará este flagelo da humanidade. O que ele está querendo dizer aqui é justamente, né, a partir de um rastro de experiência de luta, né, a gente não tem apenas, né, por ocasião da Revolução Liberal em 1820, quando os baianos, né, aderiram à causa e enviaram seus deputados, né, e lá você tem né, a sensação de que a Constituição resolveria todos os problemas, né, da coroa portuguesa, uma vez que ela passaria a possibilidade de uma revolução nos moldes da França, e não por outra razão, uma
Uma grande frase que era muito mobilizada por ocasião, né, das Cortes de Lisboa: queremos a Constituição, não queremos a Revolução. O que eles estão lutando, há duas lutas, né, nesse grande arco de lutas na transição do 18 para o 19. Primeiro, a externa contra a opressão, a colonização e a exploração de Portugal. Depois, e ao mesmo tempo, a interna contra a emancipação dos homens de cor, né, dos homens escravizados, que foram mobilizados a lutar nas batalhas, né, nas lutas pela independência do Brasil na Bahia. Não por outra razão, João Reis, o professor João José Reis, cita em seu artigo o Jogo Duro de 2 de julho, sobre as lutas pela independência, porque eu já aqui já vou fazer um apanhado geral, né, e que eu acho que é importante para o argumento. Né? Finalmente, ele vai mostrar, né, todos os brasileiros, e sobretudo os brancos, não percebem suficientemente que é tempo de se fechar as portas aos debates políticos, às discussões constitucionais. Se se continua a falar dos direitos dos homens, de igualdade, terminar-se-á por pronunciar a palavra fatal liberdade. Palavra terrível e que tem muito mais força num país de escravos do que em qualquer outra parte. Então, toda revolução acabará no Brasil com o levante dos escravos que, quebrando suas algemas, incendiarão as cidades, os campos e as plantações, massacrando os brancos e fazendo deste magnífico império do Brasil uma deplorável réplica da brilhante colônia de São Domingos. Ora, o que a gente está vendo aqui, né, é esse movimento, né, de luta, né, ao mesmo tempo contra o elemento externo, português, e internamente contra a emancipação dos escravos, dos homens escravizados, e, por sua vez, esses homens escravizados lutando constantemente, primeiro, por melhoria, né, por buscar alguma melhoria nessa vida de escravizado, e depois por direitos, uma vez que há toda uma argumentação de que, bom, só é possível ser livre num Estado livre. Esse era o argumento mobilizado pelas classes senhoriais, pelo setor senhorial, pelos homens proprietários de terras, para mobilizar a guerra contra o português. De maneira que os homens escravizados que lutaram, e não foram poucos, né, um contingente de 14 mil pessoas, cujo batalhão dos periquitos era predominantemente formado por homens negros e por homens porros e por homens escravizados, tá certo? Eles mobilizavam, bom, só é possível ser livre num Estado livre, eu também tenho o direito de lutar pela minha própria liberdade, e essa foi, inclusive, mobilizada, uma questão muito mobilizada nas lutas pela independência. Eu não vou aqui, eu quero chamar a atenção que no processo de racialização da política, né, quando você tem no acirramento do final do século XVIII para o início do século XIX, você tem um acirramento, portanto, né, entre brancos nascidos no território do Brasil e brancos europeus, os portugueses, tá certo? E fica uma coisa, né? Você tem uma série de conflitos. O professor João Reis mostra, eu não vou aqui reproduzir o artigo dele, mas me importa o argumento que ele mostra, né? Como você tem uma série de conflitos mobilizando raça, né? Uma série de... é quase que uma cena do filme Bacurau, a Van Alessi, né? Porque os portugueses chamavam os brancos nascidos no Brasil de senhores de cabras, de modo que para eles não eram tão brancos quanto eles, né? É quase aquela cena, nós somos como vocês, né? Quando os paulistas dizem isso para os americanos dizem, não são, não. Então, olha só como vocês são diferentes da gente, né? Então, é meio essa disputa, né, entre tudo e todos, né? A gente está falando de uma sociedade, né, realizada pelo escravismo, onde tudo e todos se opõem. O fato, eu quero chamar a atenção aqui, né, dos episódios, né, eu quero chamar a atenção o quanto a classe senhorial
na junta, né, provincial, na junta governativa, quando ela é mobilizada para aderir às causas, né, primeiro da Revolução do Porto, depois da Constituição, como eu disse. A junta governativa ela foi ocupada, né, pelo filho José Lesbão Pires de Carvalho Albuquerque, filho do José Pires de Carvalho Albuquerque, que morreu em 1808, um dia antes da chegada de Dom João VI, e que quando fica aqui na Bahia, ele sai pouquíssimo, né, da sua embarcação, mas um dos lugares em que ele vai é na casa de um outro proprietário dos escravos da Conjuração Baiana, chamado Manuel Vilela de Carvalho, né? E ele o recebe. Ou seja, é uma turma, esses notáveis, que tem ampla articulação, uma rede, né? Uma articulação grande com essa rede governativa. Bom, e aí, essa junta governativa, bom, você tem, a certa altura do conflito, é sabido, né? Você tem dois grandes momentos. O primeiro deles, ele é deflagrado com a morte, com o assassinato, né? A queima-roupa da Sora Joana Angélica, acusada, né? Então, que chama da guarida, né? Aos soldados brasileiros, né? do tal Exército Nacional, que de nacional não tinha, há muita diferença, né? Entre eles. E aí você tem um conflito, né? Não pouco, com quase 40 mortes. E o segundo momento das lutas pela independência é o chamado Cerco do Pirajá, no qual a classe senhorial, né, vai, e os habitantes vão para a cachoeira, e que, portanto, você tem a cidade de Salvador que fica cercada, né, pelo exército, as forças, né, brasileiras, que aderem à causa do Rio de Janeiro, e que, portanto, vão deixando, né, não deixam, você tem um problema ali de abastecimento das tropas portuguesas em Salvador. Repare, né, que a classe senhorial da Capitania da Bahia e depois da província da Bahia, ela demora muito para aderir ao projeto de governo do Rio de Janeiro. Ela está o tempo todo tentando construir com Portugal, com Lisboa, como esses homens fazem aqui na Conjuração Baiana como uma das soluções de compromisso. O fato é que essa adesão ocorre, né, a partir do 7 de setembro, e que está longe de ser o marco definitivo da independência do Brasil, uma vez que você tem lutas que vão até 1825, por exemplo, no Grão-Pará e Maranhão, e aí mesmo com a Constituição outorgada em 24. O que resulta da nossa independência foi a expulsão, né, das tropas portuguesas, e aí há historiadores que dizem que essa expulsão se dá só quando o general Labatut chega, né, as tropas enviadas, né, por Dom Pedro I. Eu particularmente enfim, né, eu sou muito mais alinhada com o argumento do professor João José Reis, do Henry Cray, né, e outros historiadores que acham que o general Labatut, ele enfim, acaba chegando até quase atrasado, porque o trabalho todo, a luta toda, tinha sido feito por esses batalhões de homens dos setores médios e baixos da população. Ocorre, né, que, e aí, todo mundo nós sabemos, né, é um dos feriados mais importantes da Bahia, que é o nosso 2 de julho. Falo, nossa, sou paulista, mas não perdi nenhum até agora. Eu acho que é uma das festas de lago mais politizadas, né, da Bahia, e é muito lamentável que isso não haja uma atenção nacional, né, para essas manifestações todas, que é o momento em que todos os setores, né, da sociedade vão reivindicar as suas lutas, né? Bom, o fato é que então a gente tem aí, né, a expulsão das tropas portuguesas. Eu estou aqui fazendo, né, um panorama bastante geral em razão do tempo. Eu posso voltar às minúcias, aos detalhes, né, e aos argumentos centrais, eu estou dando conta, mas aos episódios factuais, para mostrar, bom, né, e aí é o argumento principal, para mostrar o seguinte, né, 2 de julho, ele é uma data importante, é uma data quando os portugueses são expulsos, né, e aí, muito após a Batalha de Pirajá, há o papel da Maria Quitéria, eu mesmo tenho um artigo, né, sobre isso, Maria Quitéria vai à guerra, né, e eu gosto muito, eu tenho monitorando Mariana Teixeira pesquisando. O que fica disso tudo, rapidamente,
No dia seguinte a essa expulsão dos portugueses na Bahia, isso que eu quero chamar a atenção, o Rio de Janeiro, então, Dom Pedro I abre a Constituinte no dia 3 de julho de 23, que ela é fechada em dezembro. Esses homens, então, acabam, né, sendo mobilizados nessa Constituinte de 23, no Rio de Janeiro, toda uma discussão sobre quem é cidadão, quem não é cidadão no Brasil, e aí tem alguns problemas, né? Por exemplo, o filho do homem forro negro é cidadão? Essa é uma questão que eles vão discutir, né, por uma série de razões, né, as discussões são imensas, né? E o que eu quero mostrar para vocês é que, diferentemente de outras localidades, né, justamente porque é o escravismo o que confere unidade, né, a essa imensa região, a esse imenso território que é o Brasil, como o escravismo como um projeto de futuro, chamada segunda escravidão, a partir do século XIX, numa outra lógica, né? É aquilo que os setores locais, eles lutam até a página 2. Quando eles percebem que eles conseguiram expulsar os seus inimigos, né, o elemento português, o exército português, eles se voltam para a luta interna, que é a de despolitizar, mandar de volta para as senzalas um contingente não pequeno de homens que foi mobilizado a lutar e que não quer voltar para a senzala, e que não aceita voltar para a senzala. Essa é a questão. E essa não volta, que é o argumento, né, ela só vai ocorrer na Bahia com o fim extremamente violento da revolta dos periquitos. E aí, eu quero chamar a atenção para a possibilidade da gente pensar, portanto, né, no 2 de julho não se encerra a luta pela independência política do Brasil na Bahia, porque os setores médios e baixos, sobretudo os homens ligados ao batalhão dos periquitos, e que tem vários, o João José mostra, Hendrik Quay também mostra, vários. Eu estudei isso, né? Pesquisei isso no meu pós-doutorado no ano passado. O grande medo da classe senhorial é justamente o conjunto de homens do batalhão dos periquitos. Foram eles que resolveram as lutas contra os soldados portugueses. Não foi o general Labatut. E foram eles que se recusaram a voltar para a senzala ou voltar para as casas, quando eram homens escravizados, homens domésticos, né? Da escravidão dos centros urbanos. Eles não voltaram, eles continuaram reivindicando que o Brasil que os deputados baianos, que os homens baianos não aceitassem o fechamento da Constituinte. Eles eram contra. Eles se posicionaram a favor da Confederação do Equador. Eles discutiam um governo republicano, a possibilidade de um governo republicano, e não por acaso, eles foram duramente combatidos e duramente perseguidos durante todo o século XIX. Nessa quadra em especial, que eu estou mostrando para vocês, é que, portanto, a luta pela independência política do Brasil na Bahia, ela só vai se encerrar quando esses homens são retirados à força das ruas. E isso não se dá no 2 de julho. Isso vai se dar com o desfecho da revolta dos periquitos. E aí, né, caminhando para o final da minha apresentação, eu acho que eu já passei um pouquinho, né, eu quero contar para vocês que eu quero ler algumas questões, né, e que, veja, não por acaso, quem é o primeiro presidente da província da Bahia após o desfecho das lutas pela independência do Brasil na Bahia no 2 de julho? É ninguém menos que o Francisco Vicente Viana. Ele foi um dos principais denunciadores dos homens da Conjuração Baiana. Ele, não por acaso, entregou também um dos seus escravos à justiça. E ele entra, quando você tem todos os cronistas, tá certo? Dizem, quando vão falar do governo dele, fazem a seguinte ressalva: foi um governador que durou até 25, que não fez nenhuma obra, não resolveu o problema de acesso à água de chafariz, não resolveu o problema de queda, né, como chama? De desabamento, que já tinha desde o século XVI no Brasil. A gente tem vários documentos mostrando. Não fez absolutamente nada, mas ele pacificou a capitania. Essa é o grande feito dele. Francisco Vicente Viana, o primeiro presidente da província, o batalhão dos periquitos, eles matam, assassinam, né, o Caldeira Brante, que era o governador das armas, assassinam
em outubro, quando a Confederação do Equador já estava no seu auge meses antes, e eles vão lutar durante um mês, e durante um mês, então, eles passam a ser duramente reprimidos. Eles são mandados para outras localidades, alguns deles são enviados para um exército de fronteira, né, como na região de Montevidéu, são absolutamente desmobilizados e seus líderes são brutalmente assassinados. Brutalmente assassinados. E Francisco Vicente Viana, portanto, entra para a história dos governadores da Bahia como um homem que pacificou a luta dos homens de cor que fizeram política nos termos do professor Ubiratã de Castro e Araújo. O que eu quero dizer para vocês, né? Enfim, eu acho que, não sei se eu dei a devida proporção nos meus argumentos, eu quero só terminar reforçando a seguinte ideia, portanto, eu acho bastante importante que daqui para diante nós teremos, né, um período de bicentenário. Nós teremos um tempo de efeméride. Um tempo de efeméride em um governo que ataca frontalmente a história e os historiadores e as historiadoras. Um tempo de efeméride em um governo negacionista. É um governo que pratica o negacionismo como governamentalidade para girar a máquina genocidiária contra a população negra e contra os povos indígenas. De sorte que seria interessante, né, uma proposta aqui, se a gente pensar, não continuar, ressaltar, né, a luta desses homens, esse projeto de futuro, no qual todos teriam e terão, até hoje isso não está realizado, o direito de fazer política, no qual todos teriam e terão, né, o direito de reivindicar e qualificar suas liberdades, no qual todos, então qual o projeto de futuro deles? Né? Não por acaso um projeto de igualdade ampla e restrita, um projeto no qual não havia uma cidadania fraturada, cidadania ativa e cidadania passiva, que é o que a classe dominante escravista desse país conseguiu elaborar, que é a classe dominante desse país conseguiu fazer a seguinte operação: há os nascidos no Brasil, então, né, e há os cidadãos brasileiros. Os nascidos no Brasil, então, forros, ex-escravos, né, escravos, né, chamados crioulos, são nascidos no Brasil, mas eles não são cidadãos. Os cidadãos brasileiros, os que têm a cidadania política, social e civil, né, eles são os proprietários. Isso é uma indecência. Isso dura até hoje. Essa é a luta que a história desse país é uma luta constante desde meados do século XVIII, ao sabor, obviamente, né? É preciso historicizar essa luta, mas desde meados do século XVIII é uma luta por direito, uma luta por liberdade, é uma luta contra o fato de que uma jornalista considere até hoje o direito à moradia como uma utopia, como algo que é radicalismo e vandalismo. Essa é a luta desde tempos imemoriais e que, infelizmente, continua até hoje e que devemos nos alinhar. Muito obrigada. Peço desculpas se eu ultrapassei, acho que ultrapassei bastante, inclusive, já, né? 1 hora. E estou aqui à disposição para as perguntas. Obrigado, professora Patrícia. De maneira nenhuma não ultrapassou. Precisamos dessas reflexões, com certeza. Temos tempo para algumas perguntas. Quem se habilita? Professora, uma pergunta. Eu só vou pedir o meu fone está baixo. Eu não sei se. Deixa eu só aumentar aqui, acho que é o meu, agora que eu vi. Vocês me escutaram bem? Eu estava muito alto? Eu vou falando, eu vou me empolgando, eu vou falando mais alto ainda. Então, não, para mim estava tranquilo. Pode falar, professor. Professora, e a Igreja Católica no meio disso tudo? Olha, a gente tem, né, no período colonial, uma das grandes forças do processo de colonização portuguesa no Brasil e nos domínios, né, ultramarinos da coroa portuguesa foram jesuítas, né?
a ordem dos jesuítas. Então, eles ficaram no Brasil e nos demais domínios até 1759, quando Pombal, portanto, começa uma campanha política deliberada de expulsão dos jesuítas, porque ele entendeu, naquele momento, que já havia, né, os jesuítas, eles não necessariamente estavam afinados 100%, né, totalmente com os objetivos da coroa portuguesa. Então, houve uma série de episódios nos quais os jesuítas se opuseram, né, de maneira muito, estavam muito mais afinados a Roma do que ao próprio rei de Portugal, ou de maneira que isso passou a ser uma ameaça aos projetos do Marquês de Pombal, né, o Sebastião de Melo. E ele, então, portanto, ele forja, hoje você sabe disso, ele forja um atentado contra o rei, né, Dom José, e ele, então, para criar uma justificativa de expulsão dos jesuítas. Quando os jesuítas saem, é preciso colocar alguma força, né, ideológica, com vistas à hegemonia no lugar, e ele, então, se vale, né, da ampla inserção das chamadas ordens terceiras com os setores médios e baixos. Tá certo? Essas ordens terceiras, elas estão muito mais, estou falando de franciscanos, beneditinos, os terésios, os capuchinhos, os carmelitas calçados e descalços, né? Não por acaso, eles fazem parte, eles estão todos eles envolvidos em movimentos, né? Na Conjuração Baiana, eles estão aos montes envolvidos, né? Tem todo um setor deles, e eles, inclusive, vão tomar o depoimento, né? Eles vão fazer o ato de contrição, que se chama, né? Antes da morte, antes do enforcamento, em praça pública. Há toda uma politização dessa punição exemplar, né? Desse espetáculo mórbido que mobilizou a cidade toda. Houve um cortejo de onde é a Câmara Municipal hoje até a Praça da Piedade, com esses homens carregando as insígnias, né, dos seus crimes, né? E um deles deixou, inclusive, um relato, foi José do Monte Carmelo. Ele era, inclusive, o responsável, ele estava implicado, né? Mas ele conseguiu se safar, ele conseguiu não ser punido, mas ele viria a ser o que eles tinham um projeto de uma igreja nacional. Então, eles eram contra Roma, inclusive. É muito sofisticado a Conjuração Baiana. É muito sofisticado. E o Frei José do Monte Carmelo seria o chefe da igreja. E ele seria o responsável por matar os demais religiosos que supostamente fariam oposição a esse projeto. Veja que interessante. Eu tenho pesquisado ultimamente, estou pesquisando agora, estou ampliando para a Inconfidência Mineira, Confederação do Equador, mesmo a chamada Revolução de Pernambuco, né? Pernambucana, 17, estou pesquisando o sujeito em suspensão. O sujeito em suspeição é o suspeito, né? Porque na França, eles criam o Código do Suspeito em 1796, desculpa. O suspeito francês, ele é predominantemente o homem ou a mulher que é adepto à monarquia. Então, ele tem um caráter predominantemente político. O suspeito no Brasil não tem uma lei do suspeito, que tudo aqui é muito dissimulado, né, como já mostrou a professora Vlamília. Constantemente no final do século XVIII, mas do XIX, né, no momento da abolição, pós-abolição, mas isso é possível pensar o tempo todo. Você tem uma política de dissimulação da violência, da brutal violência que é a exploração. Então, o suspeito, há uma racialização da política. O homem, é o título do artigo do professor Ubiratan, né? A política dos homens de cor. Quando os homens de cor fazem política, ele é o suspeito. Depois se amplia para uma ideia de mendigo, de pobreza, de mendicante, e aí isso lá depois. Mas nesse momento ainda não. E isso está muito acompanhando a ideia de suspeição que os franceses fazem. Aqui também. Isso para dizer o seguinte, né? Os homens que forem enforcados e esquartejados, né, na Conjuração Baiana são homens que são suspeitos. Né? Há toda a construção de novas hierarquias, né, passa por vetar. É um projeto da classe dominante brasileira a desigualdade, e, sobretudo, a desigualdade não só econômica, mas, sobretudo, a política, porque ela entende rapidamente que a igualdade política, o exercício político dos setores médios e baixos, vai acabar com a igualdade econômica. Então, vetando a igualdade política, a capacidade de fazer política em praça pública, ela já acaba com qualquer possibilidade, né, de uma igualdade ampla e restrita. É um horror.
Obrigado, professora. Essa meninada que está aí, boa parte deles não sabem Aham, que na Catedral Basílica, ali no Largo do Pelourinho, no Largo aham. Pelourinho não, na Catedral, tem um túnel que liga algumas igrejas, a Igreja da Misericórdia, e por questões políticas dessa época, assim, professora, de Sim, luta, questões políticas de luta, de luta. de luta, enfim, né, de informação, tudo era super controlado, né? Então, o professor José Reis mostra, por exemplo, na Revolta dos Malês, como é que você tem a circulação, né, de ideias, como é que a coisa era muito, a todo positivos, né, a toda a práticas de circulação dessas ideias proibidas que a gente, né, a totalidade da população não faz ideia. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu acho que é significativa. A coroa portuguesa, a universidade no Brasil, ela só é permitida a partir de 1808, quando a corte vem para o Brasil. Né? Ela não foge. Ninguém foge com, sei lá, dezenas de embarcações, milhares de livros. Não, há todo um projeto, os caras vêm para cá. Mas, bom, até então, os livros sobre a Revolução Francesa, eles eram obras proibidas. Domingos da Silva Lisboa foi o primeiro preso na Conjuração Baiana e era um requerente, né, nos auditórios do Tribunal da Relação da Bahia. Ele tinha 121 livros na casa dele. Ele era um homem, ele se dizia paupérrimo. Ele tinha 121 livros na casa dele. Os escravos envolvidos, os homens escravizados na Conjuração Baiana sabiam ler e escrever e sabiam ler trechos em francês. Eles recitavam o máximo em francês. Eles davam vivas ao Napoleão, porque tem todo um projeto. São 8 projetos de invasão da França aqui. Enfim, a Conjuração Baiana é imensa, né? São várias pontas. E que, portanto, eles estavam esperando que a França os socorresse no momento de deflagração da Conjuração Baiana, né? O que eu chamo de Conjuração Baiana, e o movimento negro na Bahia, sobretudo, chama de revolta dos búzios com toda razão, né? Ressaltando os elementos africanos, né, que esses homens usavam nas cadeias do relógio. Eu chamo de conjuração baiana porque é muito carregando no termo conjuração, né, o significado disso, né, contra o rei. Por isso que é crime de lesa majestade de primeira cabeça, é o crime contra o rei e contra o Estado. Né? O Estado sou eu, é o princípio do antigo regime. E aí, essas obras que eram proibidas, completamente proibidas, obras, né, sobre os filósofos franceses, sobre a Revolução Francesa, porém, o Rodrigo de Souza Coutinho mandava algumas obras só para os homens letrados e poderosos, para eles perceberem os horrores da Revolução. Ocorre que a leitura, a gente não controla a leitura. O bom é o imponderável. Né? Quando as pessoas leem, o que elas formulam a partir da leitura é outro mundo, são outros mundos, são outros códigos, são sonhos, né? São projetos de futuro. O que eu quero ressaltar aqui, para, né, as pessoas que estão aqui na sala, e não sei se isso vai ficar disponível depois, né, para o público em geral, é que justamente nos momentos mais puxados, né, mais duros, nos momentos de maior repressão do poder, né, como esses homens viveram nesse período, e como a gente tem vivido hoje, que outros homens elaboram projetos de futuro mais significativos. As lutas mais significativas decorrem desse período. Né, e elas vão desde um pedido de perdão régio até a elaboração de um projeto de república bainense. Isso não é incompatível. Né? Há todo um conceito de resistência que precisa ser pensado dessa maneira. Então, não se trata de assinar a petição à VAS, né? Não é disso que eu estou falando, obviamente. Mas também uma maneira de você reivindicar, é uma maneira de você lutar, é uma maneira de você barrar a máquina genocidiária. Né? Hoje, por exemplo, sai um decreto nos obrigando a voltar para a sala de aula sem que houvesse até hoje a nomeação de um ministro da Saúde. Sem que houvesse até hoje, tá certo? Qualquer discussão sobre vacina contra uma doença que já temos na casa de 7 milhões de infectados e somando quase 200 mil mortes, sendo que essas mortes têm cara, têm classe e têm raça e têm gênero.
É disso que a gente está falando também hoje. Então, é nesse momento que as resistências elas vão ser pensadas. Como elas precisam ser pensadas, a sociedade civil precisa se organizar. E eu acho muito interessante que eu tenha feito essa aula, seja depois do segundo turno, né? E que tem toda uma discussão de que perdemos ou ganhamos, ou perdemos ou não ganhamos, né? Perdemos, né? Se tivesse ganhado, a gente estava ocupando algumas prefeituras. Porém, há derrotas que são qualificadas. Há derrotas que elas são qualificadas, que elas acumulam politicamente, né? Quando a gente derrota, por exemplo, e aí, enfim, me avisa, professor, se eu estiver indo para uma seara não que seja constrangedora, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu acho que isso é o que a gente está falando Fique à vontade, aqui, professora. a história de ontem, né, e de hoje, também, sobretudo, quando a gente derrota um dos pilares do Estado miliciano, que é o que responsável pelo genocídio da população negra, isso não é pouca coisa. Isso pode ser pouca coisa para a classe média branca do Centro-Sul. Agora, para quem morre, para quem apanha, né, constantemente, para quem é enquadrado constantemente por essa PM, isso não é pouca coisa. Quando um bispo é derrotado no Rio de Janeiro, não é pouca derrota. Então, esses óbitos, o que eles nos ensinam? Né? Eu sou contra essa ideia de que a história ensina, né? História magistra vitae, mas o que a gente pode depreender dessas histórias que eu contei aqui todas? Eu peço novamente desculpa eu fiz quase que, né, um rápido, mas, enfim, convido a leitura, né, tanto dos colegas citados quanto do meu livro, né, muito, sem nenhum tipo de cabotinagem, né, da minha parte, mas eu mostro isso com muito detalhe. O que a gente aprende do passado, né, é saber dar valor às nossas vitórias, a ganhos. Quando a coroa portuguesa se vê obrigada a dar, a conceder o soldier, é um ganho. Foi uma reivindicação deles. 4 homens foram mortos, pagaram com suas vidas. Então ela se viu obrigada. Caso contrário, ia ter uma... Eles estavam com medo mesmo. Os homens não saíram das ruas. Então, ou a gente enaltece as lutas, ou a gente vai fazer como a história do Centro-Sul, do Sudeste. Ficar enaltecendo o 7 de setembro. A nossa independência não é o 7 de setembro. Ela não é o único marco, ela é um dos marcos. Ela é o que deflagra o olhar do Rio de Janeiro para o Nordeste. Porque eles perceberam que o Nordeste não ia acatar, não ia aderir ao 7 de setembro. Jamais que não houvesse negociação. Negociou-se a Constituinte, tomaram um golpe, o primeiro, em dezembro de 23. E eu não estou fazendo, não é escola com partido, porque até não citei nenhum partido, estou citando história política, até agora. Percebem? Então, ou a gente dá valor às nossas vitórias, ou a gente nunca vai acumular politicamente. É importante isso. Ou a gente se questiona as razões pelas quais, no estado da Bahia, os livros de história que são distribuídos pelo governo do estado, eles são escritos e eles são feitos em São Paulo, e que, portanto, o 2 de julho não aparece, e nem a revolta dos periquitos. O que a gente está falando? A gente está falando o quê? A gente está fazendo história na Bahia. Nós não somos historiadores da Finlândia, cujo principal objeto é o tédio. Aqui tem miséria, tem racismo, tem morte, tem genocídio. E tem um eleito, uma pessoa que foi eleita, que é negacionista. Então, a história está aqui para a gente conversar e para a gente discutir. Acho que eu já ultrapassei, inclusive, a paciência dos colegas, dos alunos. Não, professora. Muito obrigado pela aula. Realmente precisamos ter essa reciclagem. Muito bom. Em face do horário, eu também não estou vendo aqui nenhuma pergunta, a senhora esclareceu bastante. Eu pergunto à senhora se nós podemos colocar a sua apresentação no YouTube. Eu agradeço, vou ficar bastante feliz e estou à disposição, se alguém quiser me enviar alguma pergunta por e-mail, né? Eu responderei com bastante, terei imenso prazer em responder. Estou à disposição para alguma dúvida. O meu e-mail é patricia.valim@ufba.br. E, de novo, né, peço desculpas pela rapidez, demora de um lado e rapidez, e por não aqui tratar de questões factuais, mas meu argumento
geral, e era pensar essas lutas de maneira, né, de como é que a gente acumula política. Então, muito obrigada. Foi uma honra. Agradeço novamente, professor Sérgio, agradeço novamente nosso querido professor, colega Olival. São vocês muito, né, professores muito, colegas muito combativos e muito pesquisadores renomados, pensando uma disciplina tão diversa, com tanta, tão bom, tão interessante nesse momento que a gente tem. Muito obrigada. Vamos ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, professora Patrícia? Tem um senhor chamado Júnior Pereira, da idade dele, né? Ele está digitando, porque estou vendo aqui. Eu estou tranquila, posso esperar. Estou preocupada com o senhor, que eu estou ouvindo que tem uma nenenzinha em casa, né? Que querida, né? Com certeza. Tá bom, Eu tenho 3 filhos e tenho uma neta de 5 anos. Eu sei exatamente o que é isso. Então, estamos juntos, né? Mariana Teixeira fala, meu orientando. Eu citei aqui. É um trabalho muito interessante sobre Maria Quitéria. Ela acabou de ser contemplada agora no edital da Fundação Pedro Calmon para analisar quadros, né, iconografias sobre Maria Quitéria no 19. É um trabalho belíssimo. Vocês vão ter uma bela dissertação de mestrado vindo aí, sendo produzida. E falo isso com todo orgulho, porque o grupo de pesquisa é um grupo muito, muito interessante, muito bonitinho e muito penadinhos, né? Estudo bastante, são bem legais. Eu tenho muita curiosidade. Eu tenho muita curiosidade da história em relação a essas questões da igreja, professora. Se eu fosse fazer uma dissertação ou uma tese, eu iria por esse lado. O lado político da Igreja Católica, né? A influência. A Igreja Católica além do poder aquisitivo que eles tinham na época, eles eram poderosos. Sim, poderoso. A Igreja Católica tem... A igreja, como qualquer força política, não é uma só. Ela tem forças internas, né? Tem tendências, tem grupos internos, né? Eu gosto muito de uma turma ligada à teologia da libertação. O atual Papa, muito interessante, uma figura muito interessante, né? Muito generosa. É um jesuíta, né? Quando ele foi escolhido, eu falei, é um jesuíta, né? Mas, enfim, nada como a gente, né, conceder ao outro a capacidade, o tempo, né? O tempo é muito generoso, às vezes, né? Com as pessoas, e ele vai apresentando, a gente não conhece, então acaba, enfim, conhecendo. Eu acho que tem a história do Brasil tem episódios muito interessantes, né? Tem episódios de muita luta envolvendo os setores da igreja, muita luta boa e muita luta ruim, também muita vergonha, também, né? Muito colaboracionismo com regimes, né, de exceção, enfim, né, na luta da exclusão, da desigualdade. Então, eu acho que o interesse da história está aí para a gente poder enfim, pensar essas contradições todas, né, decorrentes de uma sociedade, né, que foi colônia com escravismo, né, é sempre muito perversa. É um combo de perversões, né? Então, isso não se resolve de maneira simples, isso sempre é muito contraditório. Eu acho que essa também acaba sendo a graça, né, das nossas questões. Eu não vi nenhuma. De qualquer forma, eu agradeço imensamente. Um prazer conhecê-lo remotamente, professor. Eu espero ter a oportunidade, depois de vacinada, devidamente vacinada, de conhecê-lo pessoalmente. Gostaria de agradecer a cada um e cada uma que esteve aqui acompanhando, né, esse período, e estou à disposição. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigado a nossa plateia virtual também, que ficou aqui toda comportadinha assistindo a palestra da professora Patrícia. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém. Amém. Seja. Até logo. Obrigada. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Muita gente querida aqui, professora. Muita gente querida. Estou vendo Milena me orientando. Acabou de passar no doutorado. Viva São Gabriel, Ravena, Michel, Iana, João Carlos Almeida.
Stephanie, Giovanni. É uma honra. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Gostei muito. Muito obrigada por essa experiência. Agradeço imensamente o convite. Espero, em uma outra ocasião, que isso se Se repita algum. depender de mim, essa disciplina vai, pelo menos mais um semestre, eu vou tocá-la. Que bom, que bom. Parabéns pelo projeto. É muito, muito, muito interessante. Temos pesquisadores muito interessantes, muito maravilhosos na UFBA, né? E ao que tudo indica que no próximo semestre teremos semestre remoto, né? E eu acho que essa é uma belíssima alternativa, um belíssimo projeto. Eu quero parabenizar a todo o conjunto dessa reitoria, essa administração combativa, muito interessante, né? E que tem dado para a gente um suporte emocional, material, físico, enfim, todo o suporte necessário de enfrentamento, né, a essas forças que nos querem mortos, né? Só isso que eu posso dizer, porque esse decreto não quer outra coisa, né? Tá bom. Muito obrigada. Até logo, Pro. Foi um prazer. Até logo. Prazer foi ver. Um abraço. Tchau, gente. Vocês saem para eu não fechar a porta. Para eu não bater a porta. Depois que vocês saírem, eu fecho a sala. Sérgio, Oi. sobre aquele assunto do negócio do orientador orientando, eu vi uma notícia na UERJ. Depois eu passo para você, é antiga, mas Sim, tem um caso, assim, noticiado, né? Deve ter sim. vários, né? Mas assim, que foi. E a UERJ soltou uma nota. Soltou uma nota condenando o estudante? Não. Na verdade, o orientador foi condenado. Ah, o orientador publicou e não botou o nome do aluno. Colocou, mas como o autor. E aí a aluna, no caso, se sentiu prejudicada, processou o orientador e a justiça acatou. E aí o UERJ, por ser uma instituição, né, acadêmica, ficou a favor do professor, porque para a gente isso é uma coisa muito comum, né? Tipo, orientador, trocar inversão de coautoria, autoria, enfim. A justiça Isso é entende de uma discutível. outra forma, que é uma coisa muito ampla para se discutir. Essa discussão se o primeiro autor é o autor principal, isso aí depende muito da área. A justiça, não, na verdade, porque como ela foi para a justiça entende de uma outra forma. Entendeu? Vixe. Ela entende de outra forma, tem um parecer tudinho, e colocaram a nota tudinho para você. E o professor mandou um trabalho, um resumo para um congresso internacional, e ganhou prêmio, mas o primeiro autor não era a orientanda, era ele, ela se sentiu prejudicado, enfim. Aquela coisa, né? E de que área foi isso? Biologia. Hein? Biologia. Preocupante. Mas isso já tem um tempo, não sei se mudou, né? Como a situação. A matéria, deixa eu ver, de 2009. Faz